Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 10 de junho de 2020, quarta-feira, aula de número 42. Mas antes de eu começar a nossa aula, eu gostaria de saber se vocês estão lembrados do nosso pote da gratidão. Esse a Prof fez. E vocês fizeram o de vocês? Vocês estão lembrando de colocar dentro do pote um recadinho, um papelzinho dentro escrito pelo que vocês são gratos? Gratos pela chuva, pelo sol, pela nossa casa, pela nossa família. Pelo que vocês foram gratos essa semana? Vamos pedir ajuda para o papai e para a mamãe para colocar no papelzinho o que vocês foram gratos nessa semana e colocar dentro do nosso pote de gratidão. Certo? Pois a gente sempre tem o que agradecer. A gente está cheio de coisas para a gente agradecer, né? Então, tá bom. Então, criança, a nossa aula de hoje será brincando com as sombras. Folha 20 do caderno 2 do ângulo. E a nossa aula de hoje, nós vamos nos divertir e vamos brincar com as sombras. Sombra. Onde tem sombra? Quando está quente, está muito calor e a gente está lá fora. Aonde a gente fica? Na sombra de uma árvore. Tem sombra, a árvore faz sombra gostosas para nós se refrescar nos dias quentes, né? Como que a gente faz as nossas sombras? A sombra a gente consegue brincar quando tem bastante luminosidade. Então, se hoje tiver sol, nós podemos ir brincar lá fora, olhar no chão para ver a sua sombra. Mas se não tiver sol, não tem problema. A gente pode brincar dentro de casa também. A gente tem a lâmpada que produz luminosidade. E aí você pode brincar, olhar a sua sombra dentro de casa. Olha para o chão, olha para a parede, olhar as suas sombras e vamos poder brincar. Você pode convidar o papai, a mamãe, o mano ou a mana, se você tiver, para brincar com a sua sombra. Você pode fazer a sua cabeça sumir. Você pode brincar com as suas mãos e fazer os seus dedos sumirem. Brincar de pular por cima da sombra. Que legal! Você pode fazer a sua sombra ficar grande e fazer ela ficar pequenininha. Você pode fazer várias coisas com a sua sombra. É muito divertido brincar com as sombras, fazer ela aparecer orelhas de coelhos na sua cabeça, fazer trombas de elefante. É muito legal. E agora nós vamos fazer a nossa atividade da folha do caderno, lá da folha 20 do caderno do ângulo. Mas o que será que vocês vão fazer nessa folha? Quem será que sabe me dizer? Nessa folha, vocês vão poder escolher um objeto. Qualquer objeto que vocês têm na sua casa que você queira fazer nessa atividade. Pode ser um brinquedo, carrinho, boneca, urso, bichinhos. Você pode escolher qualquer objeto, certo? E aí, vocês vão colocar esse objeto em cima da folha e vocês irão desenhar, contornar a sombra do objeto. A prof escolheu um
dinossauro. E vocês podem escolher qualquer objeto e vocês vão colocar em cima da folha e vão contornar a sombra desse objeto. Vocês podem escolher vários objetos e colocar em cima da folha e contornar com canetinha a sombra do objeto que vocês escolheram. Certo? Essa é a atividade da folha que vocês irão fazer. Mas, para terminar a nossa aula de hoje, a prof vai contar uma história. A história é A Galinha e a Sombra. E quem escreveu essa história foi Liliana e a Coca. Vocês querem escutar a história? Então vamos lá. Logo ao nascer do sol, uma galinha medrosa, que acordou antes das outras, saiu do galinheiro. Ainda tonta de sono e meia distraída, viu a própria sombra atrás dela e levou o maior susto. Socorro! Tem um bicho horroroso me perseguindo! Cocoricó! E saiu correndo pra lá e pra cá, toda arrepiada, soltando penas para todo lado. Coitada da galinha, ficou com medo, achando que era um bicho, mas o que será que era? O que será que era isso? Vamos ver. A barulheira acordou as outras galinhas que, assustadas, saíram do galinheiro. O que foi que aconteceu? Cadê o bicho? Que susto! Cocoricó! Cocoricó! E saíram correndo para lá e para cá, todas arrepiadas, soltando penas para todo quanto é lado. Coitada das galinhas, se assustaram com o grito da outra galinha. Só depois de muito tempo e muita correria é que elas se deram conta de que não estavam vendo bicho nenhum. Onde está o bicho? Perguntou uma delas, ainda meio sem fôlego. Ali, ali, respondeu a galinha medrosa e apontou para a sua própria sombra. Não era bicho, era a sombra da galinha e ela estava com medo da sombra dela. Eu sabia, disse uma outra. Essa tonta é tão medrosa que se assusta com qualquer coisa. Não está vendo que é sua própria sombra? Falou uma das galinhas mais velhas. É mesmo, eu devia estar distraída. É minha sombra mesmo, respondeu a galinha medrosa. Aí que ela foi perceber que era a sombra dela, que não era nenhum bicho. Nisso, ela levantou as asas, olhando para a sua própria sombra. Depois levantou o pescoço, balançou a cabeça, abriu o bico e deu uns pulinhos. E quando viu que a sombra fazia tudo o que ela fazia, ainda achou graça e começou a dar risada. E ela começou a brincar com a sua própria sombra, achando muito divertida essa brincadeira. Essa galinha é tonta mesmo. Onde já se viu alguém ser tão medrosa a ponto de ficar assustada com a sua própria sombra? E rindo e cacarejando,
As outras galinhas deixaram a galinha medrosa brincando com a sombra dela e resolveram voltar para o galinheiro. Mas quando viram o que tinha junto delas, e dessa vez foi a galinha medrosa que correu para ver o que estava acontecendo. As outras galinhas também se assustaram com as suas sombras. Olha só, não era só a outra galinha medrosa, né? Elas também ficaram com medo da sua própria sombra. Legal essa história! Vocês gostaram? É legal brincar com as sombras. Por isso, vocês brinquem bastante com a sombra de vocês, pois é muito legal e divertido nas sombras, né? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um bom feriadão a todos vocês. Aproveitem bem esses dias. E um beijo no coração de cada um de vocês. E a prof está com muita saudade de vocês. Tchau, tchau!